As coroas feitas em impressora 3D têm grandes vantagens para quem quer trabalhar diminuindo o tempo, aumentando a praticidade e diminuindo drasticamente os custos da produção e do tratamento. Neste caso que estou apresentando nesse vídeo, nós iremos demonstrar como fazer uma adesiva e também demonstrarei algumas coroas impressas, todas instaladas já na paciente. Este modelo foi conseguido com fotos em técnica gratuita com uma câmera fotográfica. Bom, então vamos começar. Aqui nós temos uns preparos simples feitos para uma adesiva. Primeiro vamos procurar no computador dentes de estoque para que a gente possa fazer tanto as aletas em formato de dente quanto o pôntico, que justamente é o dente que está faltando na paciente. Certo, eu aperto aqui S no teclado, clico em cada um dos dentes que eu vou querer, Y, né? Primeiro E, depois Y. O E para selecionar toda a malha e o Y para desconectá-la. E assim eu vou arrastar agora os dentes para o local que eu quero colocá-los. S no teclado de novo, vou selecionar só o dente do meio, E para a seleção se estender para todo o dente e Y. Agora é só posicionar esse dente, verificar logo a oclusão, por exemplo. Essa oclusão eu consegui tirando um registro de mordida também em fotos gratuitas com a mesma técnica que sempre tenho falado. Então, geralmente, para fazer essas movimentações, eu aperto 5 no teclado e faço um pivô, né? Então, eu aperto 5 no teclado, coloco o pivô no dente e assim eu tenho uma movimentação de acordo com a orientação que eu desejo. Então, geralmente eu deixo uma orientação de setas mais corretas. A drop, pivô e done, né? Depois que eu aperto drop, pivô e done, fica instalado lá o meu pivô. Então, aí eu clico no pivô, aperto T e vou colocar ele na posição que eu quero. Para ter, mais uma vez, eu repito, a questão da orientação que eu desejo. Essa orientação é clicando em L, né? Ele tem L e W ali no canto, no pivô. Aperto em L. Certo? E aí depois você posiciona de acordo com o que você quer. Quando você for utilizar o pivô, clique na malha que você quer movimentar, no caso o dente, aperta T e depois clica no pivô para substituir a orientação do Transform, que é uma ferramenta do Mesh Mix, para o pivô. Se eu apertar S no teclado, selecionar a oclusal desse dente, na caixinha à esquerda eu apertar Deforme e Soft Transform, ou simplesmente Shift e T, eu posso conseguir melhorar a adequação, a adaptação dessa coroa, que no caso aqui é diminuindo as cúspides e aumentando um pouco, levantando um pouco o fundo de suco do suco principal. Então, tornando o suco principal mais raso, levantando um pouco ele e diminuindo um pouco as cúspides. Agora, mais uma vez, vou selecionar só o molar. Seleciona, aperta E e Y. Aí desconecta ele dos demais e vou ter no teclado para dar um transform nele, movimentá-lo e colocar aqui na melhor posição possível. Lembrando que eu quero aqui formar só uma aleta que vai se conectar ao pôntico. Arrumando a orientação de acordo com o que eu quero, né? Mais uma vez eu vou diminuir aqui a profundidade do suco principal, o suco da oclusal do molar.
Eu estou usando os quadradinhos, que eles deformam a imagem. O quadradinho verde, o quadradinho azul, né? O quadradinho azul está deformando no sentido corono-apical. Aqui, mais uma vez, eu vou selecionar o centro, né, a oclusal e movimentando aqui em Soft Transform, né, mais uma vez essa ferramenta, ajustar o que eu acho legal, como diminuir um pouquinho a profundidade do sulco. Agora, pegando o premolar, fazer a mesma coisa. Para depois usar o Boolean Difference. Para usar o pivô, aperta o 5 no teclado, você pode escolher onde você quer colocar aqui nesse menu. Às vezes eu coloco no centro, outras vezes eu coloco na superfície, né? E aí pronto, instalou ele, dropou ele, você pode deixar ele do jeito que você quer e orientar o movimento do seu dente, que nesse caso aqui é o premolar. É um braço retentor, né, da adesiva. Ó, clica no dente, aperta T e depois clica no pivô. Assim você utiliza a orientação gerada pelo pivô. Lembrando que esse caso eu não fiz eixo de inserção e nem perfil de emergência. Basicamente só fiz aquele famoso espaço para cimento, que eu prefiro chamar de alívio, que é um espaço necessário para as superfícies elas se movimentarem entre si, deslizarem entre si. Não há movimento se não há espaço, né? Mais uma vez o Soft Transform. Agora o Edit, o Planicut e vou ficar cortando todos os braços retentores para diminuir o excesso deles, porque agora eu vou fazer um corte e quero basicamente cobrir um pouco mais do que a área onde eu fiz o preparo. Então, para que eu termine quase em zero, né? Então eu vou subir um pouquinho na oclusal, mas a intenção principal é ficar encaixado dentro da caixinha oclusal, do slot vertical feito ali no molar e no premolar, né? Mesial do molar e distal do premolar. Apertando nessa setinha azul aqui, você escolhe qual lado será eliminado e qual lado fica, porque numa subtração, uma das variáveis some, então 5 menos 3 fica 2. Esse 2 é um pedaço do 5, porque o 3 sumiu, né? Então assim também, cada vez que você faz um Boolean Difference aqui no Mesh Mixer, um dos pedaços some, teoricamente, mas você tem como configurar para ficar os dois pedaços, caso você queira também. Para utilizar essa ferramenta Warp aqui, você aperta S no teclado, seleciona a área de interesse, depois Deform, Warp. Aonde você quer criar um ponto de articulação ou de edição da imagem, dá 2 cliques em cima e vira uma bolinha. Ao mesmo tempo que vira um ponto de edição, se eu clicar e formar outra bolinha, eu também crio um ponto de retenção, um ponto de parar a malha. Então, o que eu movimento, a bolinha que eu movimentar vai editar a malha e a bolinha que estiver parada vai segurar a malha em posição. E assim você vai trabalhando uma espécie de anatomização um pouco mais precisa, um pouco mais detalhada. Certo, agora vamos clicar, olha só, clica nas 3 malhas para formar a adesiva. Ó, clica em uma, segura Shift, clica nas outras e aperta Y. E assim eu dei um combine nelas. Olha como é que ficou. Em shader, pegando uma bolinha transparente, joguei em cima para olhar como é que tá, né? Só para ter uma noção. E agora eu vou criar o famoso espaço para o cimento. Então S no teclado, delimita o espaço que eu quero crescer
eu quero dar um extrude. Esse espaço vai dar um alívio. Eu prefiro chamar alívio do que espaço para cimento, porque ele não é só um espaço por onde vai correr o cimento. Mas tudo bem, isso aí é o programa Exocad que costuma chamar assim. Delimitando a área, aperto O para otimizar a seleção, B para dar um Optimize Boundary, ou seja, melhorar, regularizar as bordas. E depois eu dou um Enter e clico na área de dentro. 2 cliques na área de dentro. Pronto, aí eu tenho toda essa área aqui selecionada agora. Tá certo, então, olha só, aperto o D no teclado, vou dar um alívio. Esse D deu um extrude, tá? Eu vou dar um alívio de mais ou menos 150 micrômetros aqui, 0,15. E aí você vai também ali embaixo e colocar normal. Pronto, agora Enter. Agora eu vou usar esse modelo, foi feito esse extrude, para fazer um Boolean Difference, fazer a diferença na minha adesiva. Edit, Make Solid. Então, para que isso? Para unir tudo em uma malha só, facilitando os próximos cálculos das próximas ferramentas e também organizar os triângulos dessa malha. Uma coisa importante em softwares gratuitos é você estar organizando os triângulos, ou seja, o processamento de dados, e também arrumando os defeitos da malha de vez em quando. E não se esqueça, constantemente você tem que estar salvando, porque às vezes pode dar um bug e você perder o seu trabalho. Então vou cortar mais um pouco aqui, né? Facilita, por exemplo, aqui de forma mais prática falando, o Boolean Difference, se eu primeiro der um Making Solid. E aqui, por exemplo, tem um pedaço de malha que atravessa a outra malha, né? Então, olha só, isso vai atrapalhar um pouco o cálculo, porque o Mesh Mix, sendo um programa gratuito, ele tem preferência por, se for fazer uma diferença, se for fazer uma subtração, ele tem preferência por subtrações simples. Então, Boolean Difference é como se fosse x menos y. Quando tem malhas quebradiças ou com defeito, ou de repente uma malha se sobrepondo à outra, acaba que o cálculo fica mais complexo e às vezes não dá certo. Então, de preferência, o Make Solid e também colocar toda a malha X dentro da malha Y, ou uma parte dela, mas não deixar picotes de parte da malha para fora, parte para dentro, parte para fora, parte para dentro. Isso tudo torna o cálculo mais difícil de acontecer, né? Então ESC, para remover essa ferramenta de scoop que eu estava usando aqui, seleciona a adesiva, segura Shift, seleciona a mandíbula, Boolean Difference. Certo, removo aqui esse Auto Reduce, né? Eu não quero redução da quantidade de triângulos lá na região do corte. Então dá um Enter. E aperta I, não, ESC para remover a antiga ferramenta, depois I. E ele vai encontrar os defeitos e eu removi esses defeitos, né? S no teclado e aí eu vou só selecionar algumas áreas que tem umas pontas, só para dar uma refinada no trabalho. Vou colocar todas elas dentro de um mesmo polígono, olha só. O, B, Enter, X, né? Para apagar esse pedaço, depois I no teclado e arrumo os defeitos. Dá para melhorar também essa palatina, olha só. Seleciona aqui S no teclado, clica fora da malha e vai clicando para formar pontos de articulação. E aí verificar para deixar mais regular essa palatina. Isso aí também é capricho, você poderia tirar isso na mão, com uma broca, uma fresa de baixa rotação ou alta rotação, um motor elétrico. Tá? Mais uma vez aqui removendo os excessos. E vamos preparar para a gente daqui a pouco ver o resultado em modelos, mas também o resultado na paciente, tá bom? Então esse é o resultado da adesiva inferior. Você realmente faz do jeito que você quiser. E aqui o resultado das coroas superiores, posteriores, que também serão instaladas na mesma paciente.
a oclusão, tudo você já pode deixar ajustado aqui, ou aquilo que você não quiser ajustar aqui, você pode ajustar na mão também. Afinal, são coroas de resina. E uma das melhores partes de se trabalhar com coroas impressas de resina é a flexibilidade da técnica e também a capacidade de edição em boca. Se você precisar acrescentar ou remover, é um material resinoso e você consegue dar um bom polimento numa resina, mesmo já instaladas as coroas no paciente, o material, o trabalho no paciente. Para ter um nível tão bom de adaptação das peças, você precisa ter um escaneamento de alto padrão, um desenho de alto padrão e uma impressora muito bem calibrada, de preferência tecnologia 4K para cima. Só que também dá para trabalhar com algumas mais antigas. Confesso para vocês que cada vez que eu vejo esse encaixe perfeito nas peças que eu imprimo, nos modelos originais que foram escaneados por celular ou câmera profissional, eu vejo o quanto que essa técnica é uma bênção de Deus. Essa que era a ideia de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu!